Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, começamos mais uma aula de gramática e hoje vamos trabalhar acentuação. Olha que conteúdo legal! Então vamos lá prestar bem atenção na classificação das palavras de acordo com as sílabas tônicas. Lembra da aula passada que a gente já começou a trabalhar com sílabas? Pois é, agora a gente vai ver um outro conteúdo também relacionado às sílabas. Nós já sabemos que as sílabas elas podem ser tônicas ou átonas. Aquela sílaba que é pronunciada com mais intensidade, com mais força, é a sílaba tônica. É aquela que é mais forte na palavra. Já a sílaba pronunciada com menor intensidade é a sílaba átona, aquela que é mais fraca na palavra. Vamos observar alguns exemplos. Nós temos aqui a palavra capela. A sílaba mais forte da palavra capela é o pé. Capela. Vejam que a entonação é mais forte quando chegamos nessa sílaba. Temos também a palavra espírito. Vejam que o pi é a sílaba mais forte, pronunciada com maior intensidade. Temos também sinal. Olha só, o nau, como ele é pronunciado com mais força. Temos estátua, que o tá é pronunciado com mais intensidade. E também temos a palavra quantidade, onde o dá é a sílaba tônica. Veja que em cada palavra, a sílaba destacada recebe o acento tônico, ou seja, é pronunciada com mais força. Mas é importante dizer que o acento tônico não é a mesma coisa que acento gráfico. Acento tônico é quando há tonicidade, é quando nós percebemos a sílaba tônica. Então, acento tônico é aquela sílaba que tem tonicidade, ou seja, é pronunciada com mais força. Já o acento gráfico é quando nós temos ou acento agudo ou acento circunflexo, tá bom? Agora, vamos observar um fator muito importante com relação ao acento tônico, a sua posição. Veja só. As palavras são classificadas de acordo com a posição do acento tônico. Elas podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Lembrando que o acento tônico é diferente do acento gráfico. Nem todas as palavras possuem acento gráfico, mas todas elas com mais de uma sílaba possuem acento tônico. Também é importante mencionar que a contagem dessas sílabas vai sempre começar do final para o começo, da direita para a esquerda, tá certo? A gente sempre vai olhar a última sílaba para poder fazer essa contagem. Eu vou explicar melhor para vocês no próximo slide, quando eu já vou mostrar a classificação de cada tipo de palavra, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, não é mesmo? Vamos observar aqui as palavras oxítonas. Elas são aquelas em que o acento tônico, lembrando, acento tônico não é acento gráfico. Quando o acento tônico está na última sílaba. Então, vamos analisar essas palavras aí e vejam que a sílaba mais forte é sempre a última sílaba. E aí, como eu falei para vocês, a gente faz sempre a contagem olhando pela última. Por exemplo, a palavra xará. Nós temos aí o rá, que é mais forte, é a última sílaba. O chá é a penúltima sílaba, ok? Então, o rá é a sílaba tônica porque é mais forte, por isso é uma oxítona. Nós temos também a palavra Haiti.
A sílaba mais forte também é a última. Vejam aí também a palavra tubarão. Também é oxítona, porque a última sílaba é a mais forte. E aí é importante nós mencionarmos uma regrinha, porque lá na atividade de vocês tem algumas questões que pedem formulação de regras. Essas regras, elas já estão todas formuladas aqui nessa aula e explicadinhas. Então, basta você prestar bastante atenção na regrinha de cada classificação de palavras. Então, nas oxítonas, nós temos a segunda regra, olha só. As palavras oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, ou seja, tanto no plural ou no singular, recebem acento gráfico. Lembrando que o acento tônico é a tonicidade. Já o acento gráfico é aquele acentinho que a gente escreve lá, seja ele agudo ou circunflexo, ok? Então, todas essas palavras que eu mencionei, elas possuem acento tônico. Porém, só duas delas apresentam acento gráfico, né? Que é o rá, né, de xará, que tem um acento agudo, e o rão, que tem o acento tio, né? Que ele não é exatamente um acento gráfico, mas ele também é considerado um acento tio. Então, vamos agora para a próxima classificação. Nós temos agora as palavras paroxítonas, que recebem o acento tônico na penúltima sílaba. Então, sempre como eu falei para vocês, né, sempre contando de trás para frente. Aí nós temos a palavra cova. Vá é a última sílaba e có é a penúltima sílaba. Nesse caso, a penúltima sílaba é a mais forte, olha só, cova. Portanto, ela é uma paroxítona. Nós temos também a palavra noite. Olha só, que a penúltima sílaba é a mais forte. Já na palavra menino, nós temos o ni como a sílaba mais forte, né? Também a penúltima. Portanto, todas essas palavras são paroxítonas porque possuem a penúltima sílaba como a sílaba mais forte. Vamos então para as próximas palavras, que são as palavras proparoxítonas. Eita, que nome grande, não é? Proparoxítona. Então, nas palavras proparoxítonas, o acento tônico está na antepenúltima sílaba. Então, vejam aqui, nós temos duas palavras. Temos a palavra México e a palavra ângulo. E aí, vejam que a antepenúltima sílaba dessas duas palavras está acentuada. Essa é a regra de acentuação das palavras proparoxítonas, porque todas mesmo, todas as palavras proparoxítonas recebem acento gráfico. Elas possuem o acento tônico, que é na antepenúltima sílaba, mas também possuem acento gráfico na antepenúltima sílaba, certinho? Então, lá na atividade, quando pedir para você formular a regrinha de acentuação das palavras proparoxítonas, já lembrem, todas as proparoxítonas recebem acento gráfico, ok? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Nós temos também os monossilábicos tônicos, que são aquelas palavras que possuem apenas uma sílaba e essa sílaba é tônica. Veja só, monossilábicos tônicos são palavras formadas por uma sílaba que é pronunciada com força. Os monossilábicos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, são acentuados. Então, toda vez que eu tiver um monossilábico e ele for pronunciado com força e for terminado com A, E e O, eles são acentuados. Então, é fácil identificar esses monossilábicos tônicos, porque sempre que ele for com A, O ou E, eles vão ser acentuados graficamente. Observem esses exemplos a seguir. Veja só, a palavra já, a palavra pá ou paz, a palavra pé ou pés, a palavra três, só ou sós, nós ou nó,
A palavra é também. Então, todas essas palavras são consideradas monossilábicos tônicos. Agora, vamos só dar uma revisada rapidinho sobre os acentos gráficos, porque eu já falei para vocês sobre a diferença do acento gráfico para o acento tônico. Então, vamos só relembrar os principais acentos gráficos. Então, olha só, você percebeu que nem todas as palavras recebem acento gráfico? Isso ocorre porque há algumas regras que determinam se a palavra deve ser acentuada ou não, né? Algumas dessas regras eu já esclareci para vocês. O acento gráfico é o sinal que se coloca sobre a vogal de certas palavras, de acordo com a regra de acentuação. Os principais acentos gráficos são o acento agudo e o acento circunflexo, que vocês já conhecem muito bem. Agora, meus amores, vamos falar um pouquinho sobre a nasalidade, para que vocês não confundam as palavras escritas com a M, a N e a tio. Vamos lá para as regrinhas? Então, a gente vai ver primeiro a regrinha do AM, tá bom? Então, olha só. Nas palavras com AM no meio, segue-se a regra do M antes de P e B. Então, essa regrinha é uma regra que vocês já conhecem há muito tempo. É uma regrinha já clichê, mas ela é muito importante na hora de você escrever para não confundir algumas palavras. Então, utilizamos o AM, né? No caso, o M de modo geral, antes do P e do B. Então, toda vez que uma palavra tiver esse som nasalizado, a gente vai saber que é a M se for antes de P e B, tá certo? E já nos finais de sílabas, nós já temos uma outra ocasião, ó. Todas as vezes que nós tivermos verbos relacionados ao passado, ao que já aconteceu, nós utilizamos o AM no final, ok? Agora, vamos para a análise do AN. Como nós já sabemos que no meio das sílabas nós utilizamos M antes de P e B, né? No caso, o AM também. Nós já sabemos também que antes das demais consoantes usamos N, ok? Olha só. Já que usa-se M antes de P e B, nas palavras com a N no meio, segue-se a regra do N antes das demais consoantes. Já em finais de sílabas, o AN não é usado em formas verbais, apenas na terminação de alguns substantivos. Então, ele é usado na terminação de algumas palavras, porém, se essa palavra for um verbo, não pode usar a N, tá bom? Apenas AM se for no passado ou ATIO se for no futuro. Agora, vamos observar o uso do ATIO. Gente, esse ATIO, quando eu falo ATIO na última sílaba, também pode ser acompanhado do O, tá bom? Porque o importante é que ele está no final da sílaba. E muitas sílabas são terminadas com ATIO. Eu até vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, vamos observar primeiro a regra. Não se usa tio em sílaba que está no início ou no meio da palavra. Então, não tem tio nem no começo e nem no meio. Se não tem nem no começo nem no meio, vai estar onde? No final, né? Claro, no final. Então, o tio só recai no meio de uma palavra quando a palavra é derivada de uma outra que é grafada com tio no final. Então, como eu já falei para vocês, existem várias regras e algumas exceções à regra, né? Então, nesse caso aqui, nessa regrinha do uso do atio apenas no final das palavras, também tem uma exceção. Porém, essa exceção, ela só acontece quando a palavra em questão é derivada de uma outra que termina com atio, né? Que tem a última sílaba com o atio. Então, vejam aí os exemplos, ó. A palavra anã, ela termina com atio. Porém, a palavra anãzinha deve ser com atio porque
A Ana termina com a tio. Então não tem como colocar a N ou a M, porque a gente já sabe que usinha é um sufixo, né? Então essa palavra aqui ela é formada por sufixação. Então a gente já sabe que o radical da palavra deve ser preservado. Tudo bem? Isso também ocorre nas palavras romã, manhã, pão. Então, nesses casos, os derivados dessas palavras vão ser com atil no meio da palavra, justamente porque é acrescentado um sufixo e esse sufixo forma uma outra palavra, mas a palavra radical deve ser mantida. Então, nós temos aí, ó, romano, romanzeiro. O zeiro é um sufixo. Aí o tio está aí porque romã é a palavra radical. Manhã, manhãzinha. Pão, pãozinho. Então essas palavras elas só estão com o tio no meio porque elas são derivadas de palavras que possuem o tio no final. Ok? Em outros casos, o tio não pode aparecer nem no começo nem no meio da sílaba. Ok? Além dessa regrinha do tio que eu já mostrei para vocês, nós temos também uma outra regrinha relacionada ao a-tio-o, né? No final de palavras, que são verbos relacionados ao futuro. Então, sempre que nós tivermos verbos em terceira pessoa e for relacionado ao passado, nós escrevemos com a N. E se tivermos verbos em terceira pessoa relacionados ao futuro, nós utilizamos a tio o. Certinho? Agora eu não quero mais ninguém se confundindo com relação a esse assunto, viu? Meus amores, a nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês, bons estudos, respondam a atividade lá na Agenda Edu direitinho, tá bom? Que com todas essas regras ficou fácil, não foi? Até a próxima aula. Tchau, tchau!